Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo de São João da Cruz, Cântico Espiritual, canções de 16 a 21. Primeiro eu vou só tirar uma dúvida do vídeo anterior a respeito disso. A pessoa me perguntou, a alma se dá conta do noivado espiritual por, vamos dizer assim, por associação de sintomas de que ela está no noivado espiritual, ou é uma graça que Deus mesmo fala para aquela alma que ela está no noivado espiritual? Podem acontecer as duas coisas, tá? Por exemplo, ela tem uma visão e Deus fala, a partir de agora estamos no noivado espiritual, mas na maioria dos casos não há um noivado solene, como a própria Santa Teresa não teve, vamos dizer assim, no noivado, teve no matrimônio, tá? Mas no noivado espiritual geralmente não costuma ter esse tipo de graça. Geralmente quando é santa, né, vamos dizer santa assim, porque a maioria dos casos são de santas, né? Às vezes quando santa ainda é muito nova, muito jovenzinha, então ela não entende ainda, é adolescente, né? Ou não leu muitos livros, ela não teve muita orientação, não teve muito, não reuniu ainda, não teve muitos estudos, então Deus mesmo explica e avisa para ela, agora você está no noivado espiritual. Mas geralmente não, tá? Geralmente a alma percebe que está em noivado espiritual por intuição e aviso interior do Espírito Santo, tá? Mas não é necessário, tá? Pode ser sim que a alma por intuição já perceba que está no noivado espiritual, mas no matrimônio, já 90% dos casos, matrimônio espiritual já é uma experiência mística mais solene, tá? Onde Deus realmente se comunica a alma diretamente, fala, estamos em matrimônio, a forma, vamos dizer assim, a atmosfera com que se envolve em visões ou isso, depende de cada alma, essa experiência é única para cada um. De um modo geral, por visão, por locução interior, por alguma revelação. Os casos que eu vi é mais visão. Santa Gertrudes, também era ainda bastante jovem quando teve a matrimônio espiritual, acho que eu tinha só 19 anos. Então, a maioria dos casos é por visão. Tá? Eu já vi um caso de uma carmelita, acho que ela é serva de Deus, uma carmelita da Espanha, felizmente eu não lembro o nome, que ela não é muito conhecida, mas eu lia a circular, e ela sim teve um matrimônio espiritual por locução interior, né? Algo mais subjetivo, ela não teve visões, mas teve a locução interior onde Deus falava com ela. Vi um outro caso também de uma irmã, são irmãs mais recentes, então por isso que ainda não é muito conhecido, também da Europa, onde ela tá no momento de oração e ela abre o Diário de Santa Faustina e ali sai a passagem do matrimônio espiritual e essa irmã interpretou como se aquilo fosse, e o diretor espiritual acolheu isso com uma experiência mística. Então, sim, né, nesse caso, assim, noivado geralmente não costuma ter necessariamente um aviso de que você está no noivado. Pode-se ter, tá? Mas geralmente, pelo que eu vejo na maioria dos casos, não se tem, tá? Estamos noivado, uma coisa assim, né? Não tem. Porém, matrimônio, vejo que 95% dos casos, né, que eu li, é solene, tá? Deus fala realmente com a alma, em visão, numa experiência mística. O matrimônio espiritual é objetivo. O noivado pode ser um pouco mais subjetivo. A pessoa se dá conta. O Espírito Santo ilumina a alma e faz ela compreender que ela está naquele estado. Então, essa é a primeira dúvida.
A segunda dúvida, eu vou explicar um pouco mais, eu vou responder um pouco mais brevemente, porque cito mais santas mulheres e não santos homens. Eu já falei isso a respeito quando a gente estava estudando, acho que no começo do Subida do Monte Carmelo. Existia também muito a questão do machismo, tá? Do machismo. Então, mulheres, se tinha mais desconfiança das mulheres. Então, mulheres têm que prestar muitas contas da sua vida espiritual para evitar o medo de ilusão, não ter ilusões do demônio. Então, geralmente, mulheres que tinham experiências místicas eram acompanhadas pelos seus diretores espirituais e prestavam contas minuciosas e extremamente detalhadas de suas experiências místicas para que não se tivesse nenhuma ilusão. Então, é mais nesse sentido. Enquanto que homens não se exigiam tanto e não precisava prestar tantas contas. Eu sei que isso é um pouco chato de se falar, mas existia, né? Existia esse preconceito. Hoje, se tem menos, por quê? Porque se tem mais confiança, homens e mulheres, não é o sexo que vai determinar se a pessoa é mais iludida ou não, né? E sim sua saúde psicológica, todo o seu histórico e etc. Então hoje já vai se diminuindo. Porém, é graças a isso que nós temos detalhes tão precisos das experiências místicas. Mas também há outros motivos, sim, das mulheres terem mais sucesso, vamos dizer assim, nesse tipo de caminhada mística. Mas eu vou explicando aos poucos. Porém, se tem mais documentos, mais arquivos, mais cartas por causa disso. Mulheres tinham que dar, até com Santa Teresa tem um pequeno livro, né, não é um livro que ela escreveu propositalmente, que se chama Contas de Consciência, que é você, uma vez por mês, prestar contas ao diretor espiritual de tudo o que aconteceu na oração. Então, se um anjo falou não sei o quê, eu vi um anjo, não sei o quê, não sei o quê. Então, por isso que a gente tem muitos detalhes das experiências místicas femininas e pouco das masculinas. Tá? Se exigia menos dos homens e se tinha mais confiança no homem. Achava que o homem, por ser mais racional, ele não ia se iludir com tanta facilidade como a mulher. Então, é mais ou menos esse é o caso. Então, a alma está no noivado espiritual, né? Esse é o ponto que nós estamos. E agora ela vai amadurecer para o matrimônio espiritual. Então, nós vamos falar de tudo o que ela necessita para avançar ao estado do matrimônio espiritual. Então, vamos dizer assim, o objetivo principal da alma, né? Estamos aqui na canção de 16 a 21. Eu acho que esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo. Eu não vou ler as canções, a gente vai direto para os pontos, tá? Depois vocês leem, eu vou deixar aqui, sempre deixo o PDF das canções para vocês acompanharem. Mas o ideal seria eu dividir esse vídeo em 2. Mas achei que os assuntos estavam muito relacionados, então para a gente não esticar muito o mesmo assunto, achei melhor fazer um vídeo só, tá? Então, qual é o objetivo da alma? Estou no noivado espiritual, né? O objetivo é conservar tudo que foi conquistado. Então, conquistei, eu não quero perder esse estado. Não quero perder a amizade com Deus, então eu vou fazer de tudo para não desgostar. Aqui é a frase de São João da Cruz, né? A alma deseja que não lhe cause estorvo os invejosos e maliciosos demônios, nem os furiosos apetites da sensualidade, e muito menos a vagueação da imaginação e presença de criaturas. A alma que está no estado do noivado espiritual, ela ainda está lutando com bastante coisa ainda. Tá? Ela ainda tem tentação, ela ainda se distrai, ela ainda... ela não está num estado assim de extrema fortaleza espiritual, ela ainda luta bastante. E o demônio, claro, ele faz mais guerra. Então, ela vai lutando com tudo isso. É uma forma, vamos dizer assim, a velha história do demônio, o mundo e a carne. Continua essa luta. A alma vai florescendo na vinha das virtudes,
tanto quanto ela está unida segundo a vontade com o esposo, que mesmo o esposo acha os seus deleites e todas as virtudes nelas juntas. Essa questão da união segundo a vontade vai ser algo que vai estar bastante destacado aqui, o que é a união com Deus pela vontade. Vamos dizer que, como Santa Teresa também já explicou, nós temos dois tipos de união com Deus, né? A união mística, né, que é feita praticamente por Deus, pela oração, por êxtase, por outros fenômenos, e a união pela vontade, onde a alma adere à vontade de Deus, está unida com Deus a todo momento e só quer fazer aquilo que Deus quer. Esse é um outro tipo de união. Aqui vai estar bastante destacado esse tipo de união pela vontade. Tá? A alma, porém, não está ainda menos sujeita a tentações. Né? A diferença agora é que ela tem menos inclinação a cair. O demônio faz mais guerra contra a alma. Porque, como diz São João da Cruz, bem sabe o demônio que, uma vez introduzida a alma naquele recolhimento, fica muito amparada e ele, por mais que faça, não pode causar-lhe dano. Então, impedir, o demônio ele quer impedir a todo momento que a alma entre em recolhimento. A alma que está nessa fase, eu acho que ela tem que estar bastante atenta, tá, para ver o que realmente é uma urgência que está tirando da oração, ou será que não tem aí uma mãozinha maligna porque, por exemplo, você só tem, é claro que na vida monástica a pessoa está na obediência, ela tem obrigações, né? Mas vamos supor, seu celular nunca tem notificações, né? Mas na hora da oração aí começa a vir um monte de notificação, é isso, é aquilo. Então, às vezes é bom dar uma olhada para ver se não tem uma intervenção maligna. Sempre quando você tá, uma boa forma de você discernir é isso, sempre quando você vai para oração acontece alguma coisa, acontece um imprevisto, acontece alguém te chama, mas nunca te procura em outro momento, é só naquela hora da oração. Então, às vezes é um momento que você vai ter que chega para lá, tá, ser um pouco forte, não, agora estou em oração, me procure outra hora. Porque pode ser sim, o demônio às vezes usando aquela pessoa, e quando você vai ver, não era nada importante, a pessoa ficou te chamando, não tinha necessidade nenhuma, sabe? Então, pode ser sim, nesse momento, uma intervenção maligna. Agora, se é uma obediência, você não tem outro jeito. Quando é obediência, isso aconteceu com a Santa Margarida Maria Alacoque, as irmãs, desde o princípio, viram que ela tinha dons muito extraordinários. Tanto que não queriam ela na visitação. Achava que ela não era uma vocação para visitação. Talvez ela deveria buscar o Carmelo ou outra coisa. Porque a visitação era uma ordem de muita simplicidade e elas não queriam muito uma irmã extraordinária, com visões e não sei o quê. Porém, elas também não queriam ser intrusas na obra do Espírito Santo. Então, provaram muito Maria Alacoque. O período do noivado espiritual dela foi o período do seu noviciado. Então, o que as irmãs faziam? Na hora da oração, mandava ela cuidar dos animais, mandava ela pegar ovo, mandava ela para outro lugar. E o que acontecia? Quando ela está na obediência, né, no caso, ela não era culpa dela, então Jesus ia lá e visitava ela na onde ela estava trabalhando. Então e depois ajudava para que tudo desse tudo certo por ali, né? Então, quando é uma obediência, Deus te persegue, ele vai atrás de você. Mas quando você pode evitar, tá? Você pode sim, Deus não vai precisar agir dessa forma. Então, isso acontecia caso alguém esteja numa obediência, esteja no mosteiro, você não precisa, mas o meu superior que me mandou fazer tal coisa na hora da oração. Então, nesse caso, você obedeça, porque Deus vai te perseguir, ele vai atrás de você na cela, vai atrás de você em outro lugar. Não precisa se preocupar, que para Deus não tem limite, você não está só lá no coro. Entendeu? Ele está em qualquer momento.
Então, não precisa ter esse tipo de preocupação quem está cumprindo os deveres da obediência. Tá? Então, para o eremita ficar atento a isso. Então, se às vezes a pessoa bate na porta, entendeu? Uma coisa, principalmente para quem é eremita rural, você pensa que bateu na porta, você olha, não tem ninguém. Essas coisas assim, o demônio costuma se manifestar mais nos eremitérios. Nos mosteiros, numa vida doméstica, coisa assim, ele vai se manifestar mais pelas pessoas. Às vezes a pessoa tá ali, agora eu vou ficar um pouco mais na ação de graça, aí vem alguém conversar com você. Então, nesse momento, você tem que ser um pouco firme. São Paulo da Cruz tem um exemplo até da vida dele, que ele estava em oração. E chegou ali o rei para falar com ele. E o irmão falou, não, o rei está aí, né? E São Paulo da Cruz falou, o único rei está aqui no Santíssimo Sacramento. Quando eu terminar a oração, eu falo com ele. Esse é o verdadeiro rei, eu não tenho que dar atenção a outro. E o rei teve que esperar ele terminar a oração. Se fosse hoje, já estava todo mundo lambendo o pé dos reis. Que sacrário que nada. Não. Mas ele deu preferência, né? Por isso são santos. Os santos, eles priorizam a Deus, né? Por isso que se torna uma virtude heróica. Então, o demônio está sempre fazendo de tudo para impedir a oração. Para o divino exercício interior, é necessário solidão e distância de todas as coisas, inclusive imaginações piedosas. Né? Esse é o momento que a alma vai ter que priorizar mais a solidão, o quanto for possível. Né? Se te ocupam todos os seus horários, você sempre tem um horário livre, tem o horário de leitura, o horário de silêncio, você pode fazer menos leitura e fazer um pouco mais de visita, enfim. Mas a solidão, nesse momento, é necessária. E também a solidão interior, tá? Que é muito importante. Não trazer para a oração imagens, formar imagens de Jesus fazendo uma coisa, fazendo outra. Nesse momento não é necessário. Tá? Estar despojado, estar na desnudez espiritual. Não, nada. Apenas a vontade, querendo estar com Deus e você colaborando, entendeu? Sem se inclinar para a esquerda, nem para a direita, nem para a sua imaginação, para nada. Apenas criar um momento e esperar a ação divina. Nessa comunicação com Deus, convém que todos os sentidos, tanto interiores como exteriores, estejam vazios e livres. Claro que, por exemplo, quando você está no mosteiro, que a oração é comunitária, não necessariamente você precisa se retirar, pedir licença para se retirar mais afastado das outras, porque todos estão fazendo a mesma coisa. Tá? Então, acho que não precisa se preocupar nesse sentido. Se todos estão fazendo oração, a não ser que seja ofício divino, oração rezada, né? Não é oração de contemplação. Mas se é um momento em que todos estão em silêncio, não precisa necessariamente se ausentar. Você pode até pegar um banquinho, sentar mais perto da grade, uma coisa assim, mas não precisa necessariamente você, se todos estão no momento de oração silenciosa, não, tá? E você pode também, nos momentos de cela, procurar se recolher e fazer oração também é interessante. E no caso da vida, eu digo isso porque para a vida eremítica é muito mais fácil, porque a casa toda é sua, ninguém entra sem a sua autorização, então, mas para quem está no mosteiro, às vezes pode ter alguma dúvida. E no caso, para as pessoas que frequentam só as igrejas paróquia, né, então, nesse caso, sim, procurar. Eu não sei se dá para tentar ficar um pouco isolado num lugar que é tão aberto e que todo mundo entra e sai. Né? Então, isso é um pouco desvantajoso. Aqui em Brasília nós temos uma casa de oração, de adoração perpétua. Tem duas, né? A adoração que é na paróquia e tem uma que é conventual. Então, na conventual, sim, você pode entrar naquele momento, ninguém te chama, ninguém te incomoda.
Claro que sempre tem alguém, né, que vai, não sei o que, mas assim, de modo geral, não. De modo geral, ninguém incomoda, sabe? Então, ali, sim. Mas para quem não tem, assim, essa opção, o bom seria realmente você ir para mosteiros, rezar ali, entendeu? Porque paróquia, realmente, você não tem controle de quem entra, de quem sai, pode entrar qualquer pessoa. Eu acho que é muito fácil de você se distrair. Agora, algumas igrejas têm capela separada e tudo, mas mesmo assim é muito difícil você ter esse controle. É melhor quando tem essa capela assim, eu acho melhor, porque quando é igreja aberta, assim, é aquela coisa que você não. Você se distrai com muita facilidade. Não sei. Para quem também não conheceu outra coisa, de repente a pessoa se ajeita, sabe? Mas essa questão do lugar é interessante, tá? Vocês. Ou criar mesmo na sua própria casa, um cantinho, não sei. Se você é a dona da casa, é fácil. Você é o filho, eu sei que também é um pouquinho mais complicado. Ok. Cabe à alma permanecer na assistência amorosa a Deus, ou seja, em contínuo exercício do amor unitivo. Tá? Aqui, apenas a faculdade da vontade trabalha. Como diz Santa Teresa, as orações sobrenaturais são feitas por o clima, a atmosfera, vamos dizer assim, toda a moção da oração é feita por Deus. A alma só contribui criando o espaço. É diferente de você rezar 1000 Ave Marias, de você rezar um rosário, que são orações ativas. Você está com vontade de rezar, pega aqui o rosário, vai rezando. Pega o ofício de Nossa Senhora, a oração contemplativa, quando ela já está nos graus sobrenaturais, que é o caso do noivado espiritual, ela é feita apenas por Deus. Então, a alma colabora apenas na vontade. Ela pode, por exemplo, estar rezando para o Espírito Santo, fazendo atos de amor unitivo, mas sem muito compromisso em rezar tantas vezes e quantas contas, quanto isso, quanto aquilo. Tem que ser uma coisa bem suave e criar esse espaço. Tá? Canção 17. A alma no noivado espiritual ainda tem períodos de aridez ou secura. Sim, ainda não é o momento em que ela sente a Deus o tempo todo. Ou se tem, assim, como aconteceu com Santa Teresinha, por uns dias. Que ela fica assim numa quietude, naquela atmosfera, geralmente é por uns dias. Cessou o momento da oração, ela já vai voltando para aquela aridez. No dia seguinte ela já está com aquela aridez. A aridez, vamos dizer assim, seria que ela não tem uma sensação da presença de Deus de uma forma extremamente sensível. Está normal, né? A aridez seria mais ou menos você está normal. Se você não presta atenção, você não sente nada. Né? Então, a alma ainda está nesse estado. Ela tem, sim, uma oração muito elevada, tá? Mas terminou aquele momento, ela volta praticamente à vida normal. Tá? E nem sempre esses encontros também são diários, tá? Isso é uma coisa importante. A pessoa, às vezes, ela, como Santa Teresinha, pode ter só uma vez na vida, um encontro sensível. Mas, em geral, né, é difícil você estabelecer, tá? Mas geralmente não tem hora e não tem um dia certo. Mas geralmente não é diário, não é uma coisa diária, que todos os dias, na mesma hora, no mesmo momento. Pode acontecer, por exemplo, Santa Gema Galgani tinha encontros bem marcados, parece que Jesus aparecia até na mesma hora, no mesmo dia, tudo era certinho, cronometrado. Mas são raros os casos, tá? As pessoas que têm, assim, esse momento diário. Na verdade, na contemplação, geralmente ela não está tendo visões de figuras espirituais, né? Já falei isso várias vezes, né? Que na contemplação a alma está apenas na luz de Deus, absorvida pela luz de Deus, não tem visões. Porém, há exceções, no caso de Santa Gema, como é o caso de algumas outras santas, que nós chamamos até de visionárias, né? Que
Tudo era com visão. Jesus aparecia de uma forma bastante figurada. Geralmente quando são muito jovens. Santa Gemelha Galgani era muito jovem. Tá? Mas, em geral, na contemplação isso não ocorre. Tá? A alma está absorvida plenamente na luz de Deus, na luz direta de Deus. Deus não precisa se criar numa figura para fazer a alma entender. Tá? Segundo São João da Cruz, a oração de contemplação seria superior a uma oração conduzida por visões divinas. E segundo ele, você tem menos risco de ilusões. Pode ser que outros autores, outros escritores tenham uma opinião diferente, né? Mas para São João da Cruz, ele acha preferencial a contemplação, né? Mas tudo depende de como Deus conduz a alma, né? Por isso que é bom ter um diretor para estar acompanhando. Então, a estratégia para dominar a secura é oração contínua, invocar o Espírito Santo para que ele aumente cada vez mais esse amor, e pedir ocasiões de praticar a virtude. Tudo que a alma deseja é contentar o amado. A alma pensa que apenas se morrer terá o contentamento que ela deseja, e assim lamenta estar nesta vida. Na canção 18, a alma lamenta sua parte humana, espiritualidade da época. Uma boa forma da alma manter a chama acesa seria também fazendo muitas visitas espirituais, né? Se ela está não tem o Santíssimo, fazer mais visitas espirituais, né? Se tem o Santíssimo, e fazer visitas ao Santíssimo. E muitos atos de amor. Não precisa necessariamente ser atos com aquela fórmula direitinho, né? Pode ser espontâneo, né? Ah, meu Deus, eu vos amo, fazer com que eu vos ame cada vez mais. Meu Deus, aumentar minha fé. Jaculatórias, procurar fazer jaculatórias. Mas essas jaculatórias, ela não pode ser automática. Ah, Jesus, Maria, me ajudar, não sei o quê. Tem que ser uma coisa que inclua um pouco de sentimento. Tá? Procurar sentir aquilo que você está falando, sentir o que você está rezando. Essa oração tem que ser breve, pode ser breve, mas profunda, ela não pode ser seca. Tá? Procurar ver o que está por trás daquilo que você está falando para Deus. E pedir sempre a orientação do Espírito Santo para que conduza a uma união da forma como Deus quer que essa união seja feita. Essa questão também da lamentação à vida, né? Já expliquei isso também em outras... quando eu fui a subida do Monte Carmelo, não é uma depressão, tá? Que a alma, não, quero deixar essa vida, né? No sentido de que no céu eu terei mais plenamente a Deus, né? Já expliquei isso em outros vídeos. Não que ela esteja triste com essa vida, né? Mas ela está um pouquinho mais entusiasmada com a outra. Por isso que eu não destaquei muito a canção 18, porque também essa questão da parte humana, o ódio ao corpo, o corpo é um fardo, né? Isso é muito também a espiritualidade daquele tempo. Tá? Então não há que se destacar muito em relação a isso. Canção 19. A alma volta ao seu recolhimento. Faz a seu amado pedidos que, a resumo, seria a posse de Deus em seu interior. E que Deus reconheça os seus esforços e as suas virtudes. A alma pede a Deus em casamento. Ela mantém seu desejo de ver a Deus sem intermédio algum. Então, vamos dizer que a inflamação ao amor divino chega ao ponto da alma pedir a união total. Mas vai uma questão interessante. Quem pede primeiro? É Deus que inspira ela a pedir isso? Porque geralmente uma pessoa que não está inspirada não vai pedir isso. Então, vamos dizer que Deus já está acendendo a alma para o próximo passo. Mas as coisas não são tão rápidas, como eu falei.
ela pode pedir a Deus ali em casamento, vamos dizer assim, pedir a união espiritual, pedir a plena união com Deus, e ser atendida, como Santa Teresa foi atendida 13 anos depois. Então, o tempo, o fator tempo, não entra necessariamente dentro do, conforme a inflamação e conforme a vontade árdua da alma. Ela pode ter muita vontade, mas aquilo só vai ser realizado depois de muito tempo, né? Então, nem sempre o tempo corresponde ao desejo, tá? Pode ser que ela tenha que pedir muitas e muitas vezes, tá? A posse de Deus que ela pede nesse momento. Então, ela quer ver a Deus. Ela não quer, ela quer a união direta com Deus. E é nisso que consiste bastante o matrimônio espiritual. Para chegar a tão alto estado de perfeição, que é o matrimônio espiritual, eu coloquei aqui uma nota. A atenção que a gente deve ter com as hipérboles e superlativos, tá? Livros antigos gostam de exagerar bastante, tá? Usar bastante hipérbole e bastante superlativo, tá? Então, não devemos nos preocupar demais com esses exageros, tá? Porque é muito usado na linguagem antiga, eu diria até o século XX tem bastante influência desses exageros, tá? Então, estado altíssimo, felicíssimo, observantíssimo, tudo eles aumentam demais, tá? Então, isso para nós, leitores do século XXI, isso pode se dizer assim, meu Deus, o que é isso, né? Mas é no sentido de que apenas, por exemplo, de 0 a 10 é um 10, entendeu? Então, mas não que, meu Deus, é uma coisa, sabe? Isso foi muito exagero. Mas isso é uma linguagem da época, tá? Então procurem não se impressionar demais. Tá muito usado. Observantíssimo mosteiro, né? A acerbíssima dor de Jesus na paixão. Ignominiosíssimo. Tudo era assim, tá? Tudo muito levado para cima, por exagero, sabe? É uma linguagem muito antiga, que eu usava muito nos livros antigos. Uma coisa que eles gostavam muito de fazer também é usar o si, né? Se Deus não pudesse ver as minhas obras, eu ficaria muito feliz. Se eu pudesse ser uma rainha, eu preferia estar no convento. Assim, isso é muita linguagem antiga. Tá? Não, essas comparações, esses sis, exageros, hipérboles, superlativos, então procurem ficar atentos, né? O altíssimo grau do matrimônio espiritual, elevadíssimo, essa graça é elevadíssima. Então, eles exageram bastante, então fiquem atentos, porque isso é só uma linguagem daquela época. Né? Quer dizer que, né, é muito acima da média, mas não é uma coisa também do outro mundo. Né? É uma coisa que uma alma humana pode suportar. Então, fiquem atentos com isso. Dando continuidade à frase de São João da Cruz. É necessário ter grande fortaleza, tá? E um muito subido amor para que se torne capaz de tão forte e estreito abraço de Deus. De fato, neste estado, não só a alma atinge uma altíssima pureza, aí o altíssimo, né? Altíssima pureza e formosura, mas adquire também terrível fortaleza. Sei que eles usam palavras muito fortes, tá? Mas isso é característico. Em razão do estreito e forte laço que se aperta entre Deus e a alma por meio desta união. Procurar praticar atos de virtudes heróicas, se for possível. Claro que a experiência do matrimônio espiritual, vamos dizer assim, é realmente maior contato que a alma pode ter com Deus estando em vida. Depois da eternidade, depois do céu, esse é o maior contato que ela tem místico com Deus. Então, o que São João da Cruz sugere é que ela peça a Deus fortaleza para esse encontro. Se tinha muito essa questão de que aquele que ver a Deus, né, isso desde o judaísmo,
uma influência desde o judaísmo. Aquele que viu a Deus vai morrer. Então era no sentido de você ser capaz de suportar essa graça. Parece que eles tinham muito medo do contato com o sobrenatural. No tempo de São João da Cruz, Deus era visto como algo muito distante e muito ausente. São os místicos que trouxeram Deus para o seu dia a dia, para o seu interior. Para alguns inquisitores mais exigentes, isso era quase que uma heresia. Deus é inacessível, ele está muito alto e não deixa ele quieto lá. Se ele é o Altíssimo, é para ele estar lá muito longe de você. Então foram santos que trouxeram Deus para o dia a dia, os santos místicos, né, de que você pode ter contato com Deus no dia a dia. Mas a igreja morria de medo desse tipo de coisa. Por isso que se exigia muito dos videntes e dos místicos, né, principalmente as mulheres, contas minuciosas para ver se não tinha ali uma heresia, uma ilusão, alguma coisa assim. Mas isso era uma novidade para a época. Tá? Esse Cristo assim, perto da pessoa, a humanidade de Cristo. Né? Tudo, o geral era a espiritualidade do Deus muito distante. Né? Essa questão das virtudes heróicas, né, se for possível, aqui eu coloquei se for possível, no sentido de que a alma ainda não... Ela é capaz de algumas ações heróicas, quando ela está no noivado espiritual. Mas não necessariamente ela está numa fortaleza tão grande assim. Pode ser que para algumas seja exigir um pouco demais. Se aparecerem ocasiões onde se vai pedir um heroísmo, então você procure fazer. Né? Que exemplo eu poderia dar? Porque eu tenho mais de vida religiosa, né? No dia a dia nem tanto. Vamos supor que a irmã tem voto de obediência. Né? Então, ela está com 38 graus de febre e com dor no corpo todo. Isso aconteceu com Santa Maria Alacoque. Então, a superiora fala, tô nem aí que você está doente. Pode tratar de descer aqui pro couro, entendeu? Então, essa alma vai se arrastando e vai pro couro e obedece. Isso é uma ação heróica, uma ação de obediência heróica. Uma outra ação de obediência heróica, obediência à regra, por exemplo. O convento deixa opcional se a alma deve ir ao enterro dos pais ou não. Morreu o pai, morreu a mãe. E essa alma, por amor à regra, decide não ir. Quero guardar clausura. Isso é uma ação heróica. O que é uma virtude heróica? É aquilo que as pessoas normalmente não fariam. É aquilo que as pessoas normalmente não suportariam. Tá? Isso é uma ação heróica. É superior, humilha o irmão. O irmão fica unido a Cristo, fica unida à cruz de Cristo, não responde. Isso é uma ação heróica. Porque o normal é a pessoa ou tentar até se vingar e agir mal, né? Ou de repente tentar se justificar. Isso também é uma questão cultural. Tá? Nós, aqui no Brasil, a gente tem essa coisa de achar que o outro vai te entender melhor se você explicar. É diferente das outras culturas, que o povo não é de muita conversa. Nós, brasileiros, temos um pouquinho mais... se eu explicar, ele vai entender. Tá? Então, também a gente tem que levar em conta a cultura. Nossa cultura é um pouco diferente. Nossa cultura é mais para o diálogo. Então, aquela pessoa está com o coração duro, a gente acha que não, vou conversar, que ele vai entender os meus motivos. Então, nem sempre a pessoa está fazendo isso por falta de virtude, mas porque a nossa cultura é mais calorosa. Não digo que nós somos mais virtuosos, tá? Não. Mas no sentido de que a gente tende se eu explicar, ele vai entender. Isso é algo muito da nossa cultura. Enquanto que na Europa o povo não fala muito, é um povo mais fechado. Então, isso também tem que levar em consideração. Então, o que eu acho, por exemplo, que o irmão deve fazer, você explica uma vez. Se você vê que o coração da pessoa está fechado, você não insiste. Porque a gente tem realmente uma inclinação cultural ao diálogo.
Né? Então, de você chegar na pessoa e explicar, se eu explicar, ele vai entender. Né? Porque se você ficar fechado, pode dar a impressão também de que você não confia naquele superior, né? Você já põe a distância. Entendeu? Então, é interessante a gente ver um pouquinho de diferença cultural entre nós e os europeus. Né? Enfim, na vida eremítica vai ser um pouco difícil essa questão do heroísmo, porque tem bem menos ocasiões. Então, eu acho assim, o heroísmo vai também de uma certa forma... nem sempre consiste em você dar murro em ponta de faca, sabe? Você ficar vendo que aquilo ali só tá te gastando. Então, assim, se aquilo tá te tirando muita energia para sua vida espiritual, não vale a pena insistir, entendeu? Deixa pra lá. Então, situações que Deus vai colocando para te trabalhar em relação a isso. Você pode ter, eu diria que todo eremita, de um modo geral, ele já tem uma fé bastante heróica. Porque não é qualquer um que aguenta uma vida de solidão para estar ali unido a Deus. A fé já é heróica. É claro que existem eremitas que amam a solidão por ela mesma, né? Ninguém me incomoda. Mas, de um modo geral, um eremita católico, assim, ele tem uma fé bastante destacada, vamos dizer assim. E o eremita, ele lida muito com o demônio mais face a face. Então, eu acho que o combate do eremita é muito mais com o demônio. Sempre foi assim e sempre será. Sempre será. Mesmo nos tempos antigos, sempre era mais o demônio, porque o demônio sabe que você está lá isolado, né? Então, alguém vai ter que santificar você, né? Não que ele queira isso, né? Ele quer que você saia correndo do deserto e volte para casa, para o seu apartamento. Mas ele faz isso com a intenção de que não tem ninguém aqui, então eu vou importunar, né? Santo Curadaça foi muito provado pelo demônio. Apesar dele ser pároco, né? Mas era pároco de uma cidade muito pequena, né? Quase rural. Então, o demônio pintou e bordou com ele, né? E claro que o Santo Curadaça resistiu a todas as tentações, né? Mas até botar fogo no quarto dele, ele botou, né? Então, eu acredito que na vida eremística vai ter muito combate, né? Nessa fase, vai ter bastante combate com o demônio. Quer dizer, você não tem sono em nenhum momento do dia. Mas quando é oração, aí dá um sono irresistível, sabe essas coisas assim que você vê que não é natural, tá? Deixa eu prosseguir. Mas resistir ao demônio e pedir auxílio ao Espírito Santo. Canções 20 e 21. Nessas duas canções, o esposo, filho de Deus, põe a alma em posse da paz e da tranquilidade. É interessante que no noivado espiritual, antes do noivado espiritual, Deus não falava nas canções. Ele não era ainda um personagem. Ele era um personagem que estava oculto. Agora não, ele passa a entrar em ação a favor da noiva. Isso aqui é bastante interessante. Deus coloca a alma em completa paz. Tanto no que causava guerra no interior como no exterior, cria perfeita ordem na alma amada. A alma está cada vez mais conformada com a vontade de Deus. A ação de fazer cessar os assaltos da alma vem do amado. Então, a ação é de Jesus Cristo. A ação de fazer cessar tudo, cessar a tempestade. Né? Os discípulos estavam angustiados, porque a tempestade vinha sobre eles. Quem fez cessar a tempestade foi Jesus Cristo. Então, nesse momento, sim, é Jesus Cristo que faz cessar tudo. Tá? E isso acontece nesse momento da oração e da solidão. Santa Teresa dá o exemplo, acho que é do livro de Josué, que faz deter o sol. Para o sol, para que tudo continue. Né? É mais ou menos nesse sentido. Deus detém tudo. Por isso que o demônio tem horror à oração contemplativa. Porque no momento que chega a hora de Deus para oração, pode cair até dinamite. Nada perturba essa alma. Então, nesse momento em que Deus age, é o momento da completa paz e tranquilidade para aquela alma.
O objetivo de Deus é fazer com que a alma entre no mais profundo recolhimento e quietude, onde desse momento nada pode investir contra a alma. Esses encontros estáticos têm a duração do quanto Deus quer. Santa Catarina de Risse, por exemplo, ela tinha êxtases extremamente longos, tá? Chegava a durar dias. Geralmente, como ela era uma santa que Deus mostrava mais o mistério da paixão, parece que, se não me engano, era quinta, sexta e sábado, ela ficava em êxtase, ficava no quarto, prostrada. Então, pode ser extremamente longo, tá? Como pode ser também breve, como de Santa Teresa, o tempo de uma Ave Maria. Não há controle sobre isso, pois depende do que Deus quer para a alma. Muitos diretores espirituais eram contra esses êxtases muito longos, como era o caso de Santa Catarina de Risse, porque diziam que não é impossível que a alma esteja ali tão absorvida sem nenhum intervalo, porque quando ela está em êxtase, ela está naquele momento. Ela não levanta, ela não bebe água, ela não vai no banheiro, ela não dorme, ela não acorda, ela está na oração incessante. Não ela, isso já é mais Deus, é Deus que está orando nela incessantemente. Sem o Espírito Santo ela não é capaz, tá? Mas o momento, quanto tempo dura, é mais Deus que cuida. Geralmente, depois, assim, quando vai chegando mais ou menos perto do Concílio de Trento, ali para o tempo de Santa Teresa, São João da Cruz, parece que tem bem menos, tá? Esses êxtases extremamente longos, né, de dias e dias. Não sei porquê. Pode ser questão de chamar a atenção, pode ser por muitos motivos. Mas a minha opinião pessoal, eu não acho que exista um êxtase certo e um êxtase errado, tá? Porque esse é o Espírito Santo que cria, não há o que dizer. É o Espírito Santo que quis e pronto, não é que está errado. Eu acho que não há uma regra para isso. Mas já vi muitos livros ascéticos, de ascética e mística, com bastante moralismo em cima disso. Mas essa é a minha opinião pessoal. Aqui São João da Cruz sequer fala muito disso. Quem fala mais é Santa Teresa. Santa Teresa explorou muito mais o noivado espiritual, que são as sextas moradas. Como Santa Teresa ficou 13 anos nessas moradas, então ela conhece muito bem. Então, eu acho que vale a pena vocês darem um pulinho no Castelo Interior e Moradas e ler Sextas Moradas. São João da Cruz, por outro lado, explorou muito mais o matrimônio espiritual, foi muito mais profundo no matrimônio espiritual, né? Então, é interessante. Santa Teresa ficou, vamos dizer, 13 anos no noivado e mais 10 anos, né, no matrimônio, até a morte, os últimos 10 anos. Né, mas os últimos 3, 4 anos ela já estava escrevendo muito, né? Então, esse momento que ela escreveu as Sextas Moradas, ela estava com bastante energia, sabe? Ela já tinha ali um pouquinho de experiência do matrimônio e tudo, mas as Sextas Moradas, o noivado espiritual, ela conheceu muito bem, né? Eu acho que vale a pena dar uma olhada, pode tirar bastante dúvida. Enfim, nada é determinado em relação a isso, ok? Convém lembrar que a alegria e o amor é de ambos, tá? Deus está tão apaixonado e empolgado quanto a alma, tá? Isso aqui é importante. Não é como o amor dos homens. Será que ele me ama, né? Será que... Não. O amor a Deus é plenamente correspondido. Né, isso é uma coisa já minha, eu diria que Deus quer mais do que a alma. Porque ele é infinito, ele não é claro, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas Deus é infinito, esse verdadeiro Deus faz muita diferença. Então, eu diria que o sentimento de Deus é ainda muito mais forte. Eu diria que Deus quer muito mais que a alma, muito mais que a alma. São João da Cruz parece que coloca 50% para cada um, tanto quanto, tá? Eu diria que Deus quer até mais que a alma. O desejo da união partiu de Deus. Claro, ninguém tem um desejo desse sem estar profundamente inspirado. Ninguém.
Ninguém. Mesmo se for uma vaidade espiritual, né? A pessoa não tem... você pede para a pessoa qualquer, você quer união com Deus? Ninguém quer. Ninguém quer isso. Entendeu? Eu quero resolver os meus problemas. Eu quero que Deus me dê o que eu quero, que uma Ferrari, acabou. Entendeu? Ninguém quer essa união amorosa. Então, para uma pessoa estar inclinada a isso, ela está inspirada pelo Espírito Santo, sem dúvida. Então, esse é o momento que a alma vai se preparando para entrar no estado do matrimônio espiritual. Foi um vídeo longo, né? Realmente seria ali um tempo de fazer 2 vídeos, mas eu achei que estava tudo muito entrelaçado, muito relacionado. O próximo vídeo desse livro, em relação a esse livro, vai ser já o do matrimônio espiritual. Então, o que nós vamos fazer? Vou dar um intervalo de 1 ou 2 vídeos, onde eu vou tirar dúvidas. E dar um tempo para vocês refletirem bastante nesse vídeo, tá? Porque um matrimônio espiritual vai ser bastante pesado, tá? A tensão mística é muito densa, é muito... assim que talvez incomode até algumas pessoas, porque realmente nem todo mundo está acostumado a esse tipo de linguagem. Para algumas pessoas, o noivado espiritual já é entendeu? Já é uma tensão mística muito grande. Então, imagina o matrimônio. E São João da Cruz é um autor que trabalha bastante. São 20 capítulos, tá? Mas eu vou procurar dar uma secada pra gente fazer em mais 2 vídeos e aí termina. Tá? Mas acredito que vai ter aqui o material gravado para aqueles que estão interessados, né, nesse estado espiritual, para quem chegou nesse estado, está com dúvida, não sei o que, fica tudo gravado, tá? E então a gente vai fazer um intervalo e ali de 1 mês, mais ou menos 1 mês e meio, tá? Enquanto isso eu vou tirando dúvidas e fazendo um outro conteúdo. Procurem ver esse vídeo e o anterior mais vezes, tá? Para absorver bem, tá? Porque os próximos vai ser muito denso, tá? Eu já vou avisando que vai ser uma tensão mística bem grande, tá? E bem profundo. Então, preparem-se, preparem os corações, vamos dizer assim. E no próximo vídeo, então, perguntas e respostas. Eu vou responder algumas perguntas e assim vocês descansam um pouquinho dessa atmosfera extremamente mística. Porque eu sei que é um pouco cansativo. Pode parecer que não, tá? Mas eu conheço muitos religiosos experimentados de muitos anos de vida contemplativa que não gostam desse tipo de coisa. Não gosta. Então, por isso que é bom dar um tempinho, não ir direto, né? Porque é como você tá empurrando comida muito pesada para uma pessoa que não tá acostumada. Né? Então, eu prefiro deixar um tempinho para a pessoa assistir de novo, entendeu? Você pode também, diretamente ao livro, ler de novo essas canções, tá? Mas a gente já tá indo da metade pro final. Tá? Caminhando para a reta final, que é a do matrimônio espiritual. E talvez seja de 2 a 3 vídeos, tá? Mas aí vocês já estão avisados. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus. Terminamos por hoje. Respirem e vamos lá rumo ao matrimônio espiritual, né? A alma merece, né? Coitadinha, ela tá aí lutando há bastante tempo, né? Então, fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.